Fala galera, boa noite, tudo bem com vocês? Mais um final de semana e começo de semana ao mesmo tempo, né? Que o domingo é o primeiro dia da semana. Deus possa estar abençoando a nossa semana, nosso trabalho, nossa família, os nossos estudos. E que Deus possa estar à frente de todas as nossas decisões. Beleza, galera? Galera, mais um pós-jogo aqui no canal. E hoje, nos meus dois últimos vídeos, eu tinha elogiado muito a arbitragem. Eu vou começar com ela hoje de novo. Que arbitragem horrível hoje. Muitos vão dizer que foi mimimi, que chora na cama que dói menos. Mas, cara, não foi pênalti. O Bidu, ele não faz uma carga excessiva para dar um pênalti. É aquela coisa velha malandragem. De você tocar um pouco e o cara valorizar o lance. É muito interpretativo. Mesmo lance, o juiz às vezes não dá pênalti. Ou recorre o VAR para retirar sua decisão. E aconteceu isso no jogo. Ele foi lá, deu um vermelho direto pro jogador do Mirassol. E foi lá, revisou o VAR. Eu concordei, realmente, não foi expulsão. Acho que não teve aquela carga também o suficiente para ser uma expulsão. Aí foi lá no VAR, revisou. 10 minutos depois, deu pênalti, não revisou. E aí que eu falo, gente, tinha que ter o mesmo critério. Cadê o critério do juiz? Cadê o VAR? Porque você tem várias câmeras, às vezes, cara, o VAR entrando toda hora, o VAR tá pra isso. O VAR foi criado pra isso. Foi lamentável, pra mim, foi ali que o Corinthians já não tava jogando bem, já tava um jogo ridículo. Cara, hoje o Corinthians foi inoperante. É o que eu falo, velho. Todo mundo conhece o jogo do Diniz, cara. Aí você vem com uma escalação. Você vem com uma escalação ridícula. Ah, mas deu certo contra o Vasco, cara. É o Vasco, cara. E ainda jogamos com um jogador a menos e ainda ganhamos o jogo. Cara, o que tá acontecendo com esse Pedro Milas? Por que ele não é escalado? Não entendo. Quer colocar o Ranieri. O Ranieri, ele defende bem, cara, mas ele não é um lateral. Ele pode ser um zagueiro, que o zagueiro é bom, cara. O lateral você precisa subir direto. Aí coloca o Alan, que, cara, foi inoperante, foi horrível. Pra mim, acho que foi o pior em campo. Pior acho que foi todos. Pior foi todos. Acho que menos o Hugo Souza, que é o único que pênalti como é loteria. Em cabeçada é difícil pegar, acho que menos ele. Mas, cara, tava falando do Gabriel Paulista, e aí? Eu falo pra vocês, cara, quem é o pilar dessa zaga é o Gustavo Henrique, cara. Gabriel Paulista errou tudo que aconteceu. O André Ramalho, pior ainda. Errou tudo. Alan, nossa senhora, Ranieri. Eu acho que era um melhor. Acho que dos piores é o melhorzinho que teve. Seu Garro, seu Bidon. É que eu falei, eu falo pra vocês. Ninguém acredita em mim. O Garro e o Bidon, vocês não podem falar, e voltou o futebol. Cara, o futebol deles é isso. Jogou 2 partidas, nossa, que não sei o que. Eu elogiei, mas eu falei. Volta aí nos meus vídeos falando. O Garro e o Bidon parece que joga quando quer também, cara. O Lingard jogou 2 partidas boas, todo mundo achou, aí é o cara. Cara, é o tempo. Pra mim foi o melhor jogador do jogo passado.
Mas é aquele negócio, cara. O time do Mirassol, ele precisava do resultado. Tava ali na zona de rebaixamento, jogando em casa com a torcida. Cara, eles foram pra cima. E já conhece o esquema tático do Diniz. Se vocês verem, o primeiro tempo inteiro, o Mirassol jogou com um bloco pra cima. O Corinthians não conseguia progredir. Primeiro, a escalação já foi ruim. Matheus Pereira também é outro, ridículo. Ruim de bola. Eu achava que ele era bom, mas, mano, ainda bem que esses caras têm contrato só de 1 ano só, velho. Tudo final desse ano, vai acabar, cara. Então, assim, o time em si hoje não se ajudou. Não conseguia progredir. O Yuri Alberto só teve uma. O Corinthians em si teve uma finalização. Que foi um lançamento que o Yuri Alberto chutou e o Walter agarrou. Só isso, cara. O Mirassol tava com o bloco acima. É o jeito que o Diniz não consegue jogar. Quando o time tá com o bloco acima, não adianta. O Corinthians já ganhou do time do Diniz desse jeito, contra o Fluminense, se eu não me engano. Quando tinha o Felipe Melo. Quem que lembra dessa vitória? Que foi até do gol do Wesley. Foi assim que o Corinthians ganhou do Diniz. É marcação em cima. E o Mirassol fez o correto. Mas o Corinthians não jogou. Porque eu falo, gente, pega os últimos jogos do Diniz. Vamos lá. Todo mundo fala, mas o Diniz perdeu agora. Tá. Pegou o primeiro jogo da Libertadores contra o Platense. Ganhou, 2-0. Sofrido, mas ganhou. Foi com o Palmeiras. Perdeu 2 jogadores. Aí nesses 2 jogadores que ele perde, o que acontece? O Corinthians teve que recuar. Não pode atacar, não pode fazer nada. Empatou o jogo. Pá. Aí você pega o Barra. Tadinho do Barra. É que o Corinthians não quis jogar. É que pra mim o Corinthians ali não quis jogar. Mas ganhou, 1-0. Podia ser mais. Aí pegou o Vitória. Fez o jogo mais feio que eu vi do Corinthians. Não deu uma finalização no gol. Igual hoje. Praticamente foi só 2, acho que 2 ou 3. 2 que não foi e 3 com a do gol do Dieguinho. Mas a gente vai falar disso. Aí foi lá, empatou, 0-0. Pegamos o Santa Fé, ganhamos com uma certa propriedade. Pegamos o Penharol, ganhamos com uma certa propriedade. Ou seja, lembra que eu falei pra vocês no vídeo que os times de fora não sabem mais ou menos como o Diniz joga. Os times daqui do Brasil sabem como o Diniz joga e sabem quais são as limitações do Corinthians. O Corinthians não sabe criar. Depende muito de Breno Bidon e Garro. Só que se esses dois não jogam, o time inteiro não joga. Pra frente, né? Porque daí o pessoal de trás não compensa. Vocês entenderam? O Corinthians está sendo isso, meus inscritos. O Corinthians está sendo isso. Foi um jogo ridículo, mais um jogo ridículo hoje do Corinthians. Aí com esse resultado, sabe que se a gente tivesse ganhado, sabe em qual posição a gente estaria hoje? Ou a gente estaria à frente do Vitória com os mesmos pontos, em 9º, não, em 10º ou em 11º. Olha o resultado. Se a gente tivesse ganhado. Aí a gente perde. Perdemos. Zona de rebaixamento de novo. É o que o Corinthians figura esses últimos anos, zona de rebaixamento. É o imã, sabe aquele imã? Parece que a zona de rebaixamento é o positivo e o Corinthians é o negativo. Está sendo sempre atraído para ali. É um time ridículo, gente. Tudo bem, tá bem na Libertadores, praticamente já estamos classificados. Temos a melhor campanha praticamente da Libertadores, junto com o Independente La Guaira. Mas e o brasileiro? O
brasileiro poderia, hoje a gente tá em 10º hoje, de boa. Aí vai vir cara, Rafael, mas a gente tava sem jogador. Azar de vocês, pau na bunda de vocês. Qual que foi a mudança de hoje? O Pedro Henrique não tava e o Mateuzinho não tava, mas a gente tem outros jogadores. A zaga inteira do Corinthians não jogou. A zaga inteira, não foi só falta de 2 jogadores, foi a zaga inteira. Esse Gabriel Paulista é horrível, pega a pilha de qualquer coisa, perdido. André Ramalho nem se fala. Pra que ele é zagueiro? Pra deixar o cara, sei lá, acho que menor do que ele, levantar e fazer o gol. Tá livre. Uma arbitragem horrível que deu um pênalti ridículo. O Corinthians não criou, gente. Aí chega o segundo tempo, vai mudar. Não. Demora pra mudar. A gente ainda continua passando sufoco. O pessoal continua marcando com o bloco acima. Aí faz as substituições. Cara, nada funcionava no Corinthians. Nada. Tava nada funcionando. Aí entra Pedro Raul. Esse cara não tinha nem estar no Corinthians, velho. Aí entrou esse amigo do Memphis. Horrível. Não acertou um cruzamento. Aí entrou o Dieguinho, que é o que mais tentou. O Caio César, aquele que eu tava elogiando uns vídeos atrás, fez nada hoje. Gente, eu falei pra você, quando a gente entrou nessa zona de jogos que foi o Vitória, o Atlético, o Mirassol e o Vasco, era 3 jogos que dava pra gente ganhar. A gente empatou com um jogo horrível, que mereceu perder. Ganhamos um e perdemos o outro. Não tem que culpar calendário. Eu quero ver, é que eu não consigo ver porque eu vou dormir, que amanhã eu vou ter que acordar cedo. Mas eu queria ver, o Diniz, duvido ele falar assim, o culpado é o calendário. A gente jogou na quinta, os jogadores estavam cansados. Azar de vocês. Eu trabalho todos os dias, estou cansado, mas eu tenho que ir lá, tenho que trabalhar. Vocês ganham para estar jogando, para conhecer lugar. E ganham rios de dinheiro. Não vem falar que é calendário. Porque o brasileiro começou faz 14 rodadas. Vocês podiam ter começado com gordura lá e tá de boa na Libertadores, poupando o jogador. Não, vamos empurrar com a barriga aí, ó, empurrando com a barriga, ó, se ferrando, ó, estamos na zona de rebaixamento, bando de frouxo. Vocês são frouxo, cara. Eu elogiei tanto vocês, faltou vídeo. Eu elogiar todo mundo contra o Peñarol. Tudo bem, o Peñarol não é um time bom, não tá sendo um time bom. Elogiei a garra de vocês ali contra o Vasco. Pra vocês fazerem um jogo contra o Mirassol, com todo respeito ao Mirassol. Vocês tinham a obrigação de ganhar do Mirassol, cara. Ganhar, não é empatar não, é ganhar. Se empatar você ia ficar puto também, cara. Aí agora o Mirassol tá 3 pontos abaixo de vocês. De nós, né, no caso. Aí a gente tá empatado com o Santos. Aí a gente vai pegar o próximo jogo, é um clássico, é um majestoso. Na arena nossa. Só que o fator casa não tá mais pesando. Não tá mais pesando. Aí depois a gente pega, sabe quem? Atlético Mineiro. Fora. Botafogo. Olha a sequência agora do Corinthians. E nesse meio vai ter a Libertadores e a Copa do Brasil ainda. Não faz sentido, gente. Então, cara, eu vou falar pra vocês. Tô muito triste, eu tô muito chateado com o jogo de hoje. É lamentável. Lamentável.
Arbitragem horrível, apitava tudo que era falta ridícula, não sabia cadenciar jogo. O mais engraçado foi ver um time que não sabia o que fazer, cara. O próprio o Casemiro Miguel falou assim, né, no gol do Dieguinho, falou era o único que estava incomodado com o resultado. E era verdade, e é verdade o que ele falou. Porque parecia que tava bom. Ah, estamos perdendo, tá bom. Ah, tô ganhando meus 300, 400 mil. Ah, tá bom. Aí a torcida lá fazendo a festa, ganha um salário mínimo para vocês fazerem isso. Vergonha de vocês, cara. Cara, E o pior que eu vi isso no Flow Esporte Clube na sexta-feira. O Matheus ou o Caio falou assim, que os times do Diniz é isso, encanta no começo e começa a ladeira abaixo. Espero que não tenha ladeira abaixo nessa altura do campeonato. Tudo bem que ainda os pessoal que está fora da zona de rebaixamento não está tão longe. Mas imagine se tivesse já 4 pontos, 5 pontos, 6 pontos. Aí, eu ia falar, ó, tchau Libertadores, foda-se Libertadores aí, vamos focar no brasileiro. Então, pessoal, é isso. Eu não tenho muito o que falar. Pra mim, todos os jogadores, exceto o Hugo Souza, e salvo um pouquinho o Ranieri, o resto, cara, foi tudo lixo. Lixo. Bando de mascarado. Bater em time que não conhece o Diniz é fácil. Agora, vocês pegar o Mirassol, que fez o certinho, fez o certo, vocês apanharam, mereceu. Mereceu, entrou com fralda cheia, entrou com salto alto. Achou que ia ser fácil ganhar dos caras? Aí, ó, se ferraram. Espero que contra o Majestoso vocês tenham postura de homem, não de moleque. Beleza? Cara, não tem mais o que dizer. Vamos torcer agora para que dê tudo certo agora. Que esses jogadores pífios aí acordem. Porque hoje, pelo amor de Deus, foi lamentável, lamentável e lamentável. Beleza? Pessoal, quem gostou do vídeo, deixa muito seu like. Compartilhe no canal, me ajuda muito. Se inscreva, né? Pra gente estar crescendo, pra ter sempre um conteúdo de qualidade para vocês. Beleza? Boa noite, boa semana. Vai, Corinthians!